Buenas noches, amigos da Arte do Encontro. Hoje nós vamos ter uma apresentação do Carlo Bavagnoli sobre Marrocos. Carlo, você está com a palavra. Se apresenta rapidamente e manda brasa. Obrigado, Ari. Boa noite. Então, sou Carlo Bavagnoli, formado engenheiro, mas não exercendo engenheiro. Gosto de viajar e essa é uma impressão de viagem. Vai ser uma tela muito rica em fotos e muito pobre em conteúdo, mesmo porque eu só sei chegar até a página 2. Vamos lá, Pedro, por favor, mude o slide. Ok, essa aqui é uma viagem que fizemos às 5 em Marrocos. Então, minha esposa, minha filha, meu genro, meu netinho, e nós estamos nessa primeira foto com uma bandeira berbere. Berberes são os habitantes originais do Marrocos. Do lado, uma foto mais moderna de um pessoal à vontade passeando por uma rua de uma cidade grande. Embaixo, o pessoal preparando cerâmicas, decorando cerâmicas, e ao lado, o famoso óleo de argan. A fruta aparece no cantinho à direita e existe na foto principal um monte de cabras devorando essas frutinhas. Elas comem toda a parte externa, rejeitam o caroço, esse caroço é colhido, é quebrado e o que existe dentro depois é esmagado para produzir o óleo de argan, o famoso óleo de argan. No alto à direita, uma placa de localização nos 3 idiomas. O árabe, que é o principal, o berbere, que também é um idioma oficial, e embaixo o francês, que é uma língua bastante comum, como veremos, né? Pode passar para o próximo, Pedro. Obrigado. Bom, como é que se chega no Marrocos a partir de São Paulo? Tem 3 voos semanais de São Paulo que chegam no aeroporto de Casablanca, pela Royal Air Maroc. Esse aeroporto é muito tranquilo, a conexão é extremamente fácil e boa parte das cidades de Marrocos principais têm aeroporto. Por exemplo, Marrakech e Fez têm aeroportos. O que significa mais ou menos o seguinte: Marrakech fica mais ao sul, né? É a estrela vermelha mais próxima do sul. Fez é a estrela vermelha mais próxima do leste. Casablanca é onde chega a flecha do avião, né? E no meio do caminho, entre Casablanca e Fez, tem mais 2 cidades interessantes, que são Rabat e Meknès. Normalmente, o que fazem as companhias de turismo? Elas fazem um roteiro que começa, por exemplo, em Marrakech, passa por Casablanca, Rabat, Meknès, Fez. Esse aqui é o roteiro das 4 cidades imperiais, que seriam todas as 5 mencionadas, tirando Casablanca. Ok? Nós fizemos um roteiro levemente diferente, nós adicionamos uma passagem pelo deserto, que é sair de Marrakech no sentido anti-horário e chegar a Fez, e também esticamos um pouco de Meknès para o norte e daí para o sul, para contemplar a cidade azul de Chechun. Todas as cidades que estão marcadas com estrelas, em azul e em vermelho, elas têm alguma coisa que são patrimônio da Unesco. Então, aí nós contamos 7, nós vamos apresentar mais 2. Aquelas que estão em vermelho nós visitamos, aquelas que estão azul não, e o que eu mais lamento é não ter tido mais um dia para ir para Essaouira, que fica às margens do Atlântico, é a primeira estrela azul às margens do Atlântico. Bom, o que mais? O Marrocos fica na África, né? Ele tem por limites a norte o Mediterrâneo, a oeste o Oceano Atlântico, a leste a Argélia, ao sul o Saara Ocidental.
Ele faz parte do Maghreb, que é um nome comum que se dá à união de Marrocos, Argélia e Tunísia. Ele tem uma cadeia montanhosa chamada Atlas, que aparece aí em marrom escuro e que acompanha ao longo dos três países. Quer dizer, tanto Marrocos quanto Argélia quanto Tunísia vão pelo Atlas. E o Atlas chega a mais de 4.000 metros no próprio Marrocos. O que mais que a gente pode falar aqui? É a foto onde a foto que mostra as três entidades fundamentais de Marrocos: Deus, vulgo Alá, pátria e o rei. Nós vamos dividir a apresentação em 4 pedaços: o primeiro de generalidades, o segundo de arquitetura marroquina, o terceiro de usos e costumes e o último de outras atrações que escapam disso. Na arquitetura marroquina, realmente a cidade onde nós vamos dar os exemplos não é a coisa mais importante. O mais importante é realmente o exemplo. Próximo, por favor. Bom, o Marrocos tem uma área de 460 mil quilômetros quadrados, população de 40 milhões de habitantes, uma fecundidade baixa para um país árabe de 2,2. O PIB é 12 mil dólares, o IDH é 0,71, os valores no Brasil devem ser perto de 20 e perto de 0,79, e a moeda é o dirham, cujo câmbio é muito favorável para fazer conta, né? Porque mais ou menos 10 dirhams marroquinos equivalem a €1. Chove muito pouco no Marrocos, os rios são insuficientes, então temos um problema de água. Existem 5 zonas climáticas, incluindo neve eterna nas montanhas. Então, na foto mais embaixo à esquerda, nós temos Ifrane, que é a pequena Suíça, onde cai neve, garoa, bastante. Do ponto de vista de idiomas oficiais, 65% da população fala árabe como língua principal, 31% fala berbere. Religião. Islamismo domina, mais de 98%. Existem pequenas minorias judaicas e cristãs bastante respeitadas. Em compensação, os templos é que vão caindo, né? Por exemplo, a gente tinha visto que era interessante visitar em Casablanca a Catedral do Sagrado Coração, e quando nós fomos falar, era um espaço para eventos, e estava rolando lá a Copa da África de Nações. Enfim, faz parte, né? A imigração vai para a França, Espanha principalmente, e a imigração crescente até no sentido contrário. Marrocos é uma monarquia constitucional, o que equivale a uma democracia semipresencial, e o sistema sanitário está em grande desenvolvimento, assim como o sistema educacional. Marrocos é membro da União Africana e parceiro da União Europeia, só não pertence à União Europeia porque ele não fica na Europa. Do ponto de vista do mercado interno, ele produz cereais, cana-de-açúcar, legumes, especiarias, está aí uma foto com as especiarias no mercado. Do ponto de vista do mercado externo, vai cítricos, tomates, azeitonas, óleo de argan. O cannabis é interessante, era para ser proibido, aí verificou-se que pelo menos 1% da população está envolvida com cannabis, o que significa 400 mil pessoas. E aí, também levando em conta que 70% do consumo europeu provém do Marrocos, foi liberado o consumo medicinal e industrial, mas não o consumo recreativo. O Marrocos importa petróleo bruto, gás natural, veículos, tecnologia em geral, e exporta fosfatos, seria o segundo do mundo nesse ponto, e aí se entende por que ele cobiça tanto o Saara Ocidental, porque o Saara Ocidental também é uma outra boa fonte de fosfatos. Hoje em dia ele exerce uma espécie de protetorado,
Litorado que é contestado por entidades locais e que é aplaudido por boa parte das nações. A indústria agroalimentar é forte, o têxtil, o artesanato também, os portos de Rabat e Casablanca são muito bons, serviços em franco desenvolvimento, turismo é uma grande atividade, 9 sites são da Unesco, né? Os transportes e a música também são de ser elogiados. Próximo, por favor. O próximo é de comes e bebes. Os bebes são razoavelmente restritos, porque o álcool, teoricamente, é proibido, né? A bebida mais importante é o chá com hortelã, que é servido do alto para formar espuma, e é pouco mais do que uma simples infusão, é uma cerimônia social. Uma alternativa é o chá de absinto, que é bem mais amargo. Do lado, o suco de romã, uma delícia. Ao lado, o pão marroquino, para todas as refeições. Aí, nas duas linhas de baixo, na primeira coluna, sopas. A arira é uma sopa com lentilhas, grão de bico, tomate, cebola, arroz, condimentos. Embaixo está a tangia, que de origem berbere, é um guisado de carne de ovelha com mistura de temperos, tudo cozido em terracota. Na coluna do meio estão os pratos tradicionais, o tagine, que é um prato de cerâmica com tampo, que pode variar o conteúdo. Frango, cordeiro, com limão, batatas, azeitonas, temperos. À direita, finalmente, a gente tem um prato que não é nem doce, nem bem salgado, chama pastilha, que salvou a nossa vida quando a gente já estava empanturrado de tagine de cuscuz. Ela é feita, é uma torta recheada com frango, frutos do mar, cremes doces, frutas, amêndoas, muito boa. E embaixo um doce tradicional, uma massa com farinha, águas, ovos, temperos, banhada com mel e polvilho de gergelim torrado. Próximo, por favor. Agora nós vamos falar de história. Então, do ponto de vista romano, ele é uma parte do Maghreb que os romanos chamavam de África Menor, que inclui Tunísia e Argélia. Ele foi povoado sucessivamente por berberes, fenícios, cartagineses, romanos, e os romanos deixaram como marca Volúbilis, uma cidade antiga que já foi destruída pelo terremoto de 1755. É o mesmo que destruiu Lisboa, tá? Para vocês terem ideia como é que a falha geológica atravessa o Estreito de Gibraltar, né? Depois chegaram os árabes, no século VII, implantaram o islamismo, fizeram de Fez a capital, e enquanto nós, europeus, né, discutimos qual é a nossa universidade mais antiga, a universidade mais antiga do mundo fica em Fez, foi fundada no ano 859, está aí na figura baixo à esquerda, e foi fundada por uma mulher. Aos árabes sucederam 4 dinastias berberes, e é nessa época que Marrocos teve seu período de maior expansão, dominando inclusive um pedaço da Península Ibérica. Aí tomaram poder os xarifes seriam os descendentes de Maomé, que ocuparam durante mais ou menos um século, até que em 1669 veio uma nova dinastia dos Alauítas, e os Alauítas estão no poder até hoje, e fizeram naquela época Meknès, a capital, tirando Marrakech, a capital anterior. No século XX, teve uma ocupação francesa e espanhola que instauraram um protetorado ao norte, mais próximo à Espanha, capital Tétouan, e um protetorado francês ao sul, capital Rabat. E enquanto os espanhóis nada fizeram no sentido de melhorar o Marrocos, já os franceses eles se marcaram por uma missão tipicamente civilizatória. O comandante teve uma frase famosa: não ofenda nenhuma tradição, não mude nenhum hábito. E assim foi feito.
A antiga cidade de Fez foi preservada e declarada monumento histórico, e ao lado foi construída a Nouvelle Fez, que já respira um pouco mais o francês. Muitos franceses se mudaram para o Marrocos e eles deixaram o idioma e uma boa infra, estradas, aeroportos. Os franceses são queridos até hoje, os espanhóis não. Bom, historicamente, quem controla planícies torna-se sultão. A palavra sultão aparece mais ou menos um pouco depois de 1200, e ela vige até 1957, mesmo durante a ocupação espanhola e francesa. O sultão não necessariamente controla as montanhas, que continuam ocupadas por tribos nativas berberes. E existe uma variação dos berberes, um conjunto de tribos nômades e seminômades, os tuaregues, que vivem no deserto e que por séculos conduziram caravanas. Próximo, por favor, Pedro. Falar agora de bandeiras. Começando pela bandeira berbere, onde está no alto à esquerda, né, onde cada cor representa um elemento do mundo berbere. O azul, Mediterrâneo e Atlântico; o verde, as terras aráveis e as montanhas; o amarelo, a areia do deserto de Saara. O Saara ocupa a parte sul do Marrocos, vamos dizer, ao sul da Cordilheira do Atlas. Né? A letra Z, vermelha, mostra a luta pelo reconhecimento da língua e da cultura berberes. É um símbolo de resistência e vida. Os berberes, que na própria linguagem se denominam homens livres, eles têm traduções ancestrais. Por exemplo, a língua que foi oficializada no Marrocos em 2011. Um forte senso de hospitalidade. O chá de hortelã, derramado desde lá em cima, como na figura abaixo, meu genro fazendo as honras de um berbere, né? É um sintoma da hospitalidade. Eles fazem artesanato, tapetes à mão, pratarias, joias, coisas que tais, e tem ritmos musicais muito interessantes, inclusive uma dança ritmada com tamboretes e palmas, que nós vamos ver em volta de uma fogueira em breve. Eles são agricultores sedentários, por exemplo, exploram óleo de argan, com que se fazem saladas, farmácia, cosméticos, né? São pastores seminômades também, moram em casas de tojados de barro, e tem grandes contribuições. A culinária marroquina, por exemplo, o cuscuz. Mais abaixo está à direita a bandeira do Marrocos. Ela tem duas cores, que são o verde e o vermelho. O pentagrama verde, o selo de Salomão, simboliza amor, paz, liberdade, verdade e justiça. E também os 5 pilares do Islã, que nós vamos discutir mais tarde. O vermelho simboliza a união de sangue entre o profeta e o rei, ou a independência e a soberania. Se vocês olharem as bandeiras da Argélia e da Tunísia, que estão perto, mais à esquerda, vocês vão ver que basicamente tem a mesma estrela, a mesma cor vermelha. Porque elas têm um símbolo a mais, que é o crescente. Esse crescente aparece naquela bandeira pequenininha, que é da Turquia, e que significa que o Império Otomano, que se alastrou pela África do Norte durante um bom tempo, ele conseguiu ocupar a Argélia e a Tunísia, mas o Marrocos não. Okay? Próximo, por favor. Nós estamos começando a entrar nos elementos de arquitetura. A gente vai começar pelas grandes coisas, para depois definir as pequenas. Opa, volta, por favor. Isso. O primeiro é a Casbah, que é uma casa fortificada. Ele pertence a uma família nobre e um chefe tribal berbere. Tem proteção contra as invasões, tempestades de areia, climas extremos do deserto. É um símbolo da resiliência, da tradição, do engenho arquitetônico, adaptados a um ambiente árido. As paredes são altas de adobe, uma mistura de argila, palha e estrume. Elas são secas ao sol, e esse adobe provê excelente regulação térmica e, bem conservado, pode durar séculos. As casas de senhores maiores, né, tem uma grande sala decorada para visita, em geral fica no alto e é exclusiva para homens, e tem um curral no resto do chão. O que está aí mostrado é uma casbah de Taurirt, é uma das melhores, muito bem preservada, com uma arquitetura de labirintos e uma vista deslumbrante sobre o deserto. Tem vários níveis,
com aposentos de esposas e concubinas do senhor do palácio, quartos dos criados, cozinhas, dependência de serviço, etc. Lá foi rodado o Gladiador, cenas, né, do Gladiador, Seixá no deserto, Príncipe da Pérsia. Hoje, boa parte das casbas foram transformadas em hotéis boutique. Próximo, por favor. Então, nós vimos uma casa fortificada. Agora nós vamos ver uma aldeia inteira fortificada, que é o Czar. Ela está sempre próxima à água, que pode ser uma água corrente, pode ser um oásis. E ela protegia a comunidade contra invasores e as duras condições do deserto. Quando chove, nas raras chuvas, pode acontecer algum desastre e a manutenção é comunitária dos habitantes. Foi construída originalmente por berberes sedentários, foi parada de rotas trans-Saara de caravanas e servia como armazém de tâmaras e sal também. Uma rua principal regava diretamente aos campos agrícolas. Foram construídas que nem as casbas e evoluíram para comunidades muradas, com mesquitas, escolas corânicas, ruas comerciais. É interessante a estrutura defensiva, com muros altos e poucas entradas, e as portas baixas, intencionais para forçar os invasores a se curvar. É uma defesa tão física como psicológica. O que nós estamos vendo aí é um site Unesco de Ait Benandu, e dentro pode-se visitar uma casba. Quem estiver enxergando bem pode ver um retângulozinho vermelho na seta embaixo à direita, na foto embaixo à direita. Essa casba pode ser visitada, né? E Ait Benandu foi local de filmes e séries internacionais, o mesmo Gladiador, Game of Thrones, etc. E é extremamente interessante, antes do pôr do sol, quando bate uma luz dourada na Terra, criando um cenário quase de filme. Próximo, por favor. Próximo fala de palácios reais. Como existiram 4 capitais ao longo do tempo em Marrocos, devem existir pelo menos 4 palácios imperiais. E, na verdade, são 5, porque o quinto, na cidade de Rabat, o rei preferia despachar num palácio menorzinho. Bom, o Palácio de Rabat, que é o primeiro que a gente enxerga, é um complexo arquitetônico de estilo islâmico, cercado. A entrada principal, que está detalhada ao meio, né? Ela dá para uma vasta praça de armas que abriga a Guarda Real Marroquina, uma escola de culinária, uma biblioteca, conserva os manuscritos do segundo rei, Hassan II. Embaixo a gente vê exatamente a mesquita, e essa foto da mesquita foi tirada da distância que dava. Não dava para chegar mais perto do que isso. À direita, embaixo, a gente tem o Palácio Real de Meknès, que foi construído pelo sultão Moulay Ismail por volta de 1600 alto, 1670, por aí. Esse cara fez de Meknès sua capital, botou arquitetura na cidade, construiu um palácio de mármore, que era tão cheio de glória como de sombras, no sentido que o escravo que desagradasse o sultão podia acabar emparedado. Os escravos emparedados não devem ter sido muitos, mas ao todo devem ter sido emparedados 10.000 pessoas na construção do muro que cerca o palácio. Ele era bem sanguinário, o nosso amigo. Ele tem um superávit de 30.000 mortos, no mínimo, e 25.000 escravos para construir Meknès. O que ele era ruim, ele era fértil, né? Ele teve 888 filhos com 500 mulheres. O palácio foi destruído pelo terremoto em 1755, aquele velho terremoto. Ainda restam as cavalariças e os celeiros reais. O Moulay Ismail amava cavalos e os tratava melhor que o povo. Ele é um antepassado do Figueiredo. Eram 10, 12.000 cavalos com vida de luxo. Cada cavalo tinha um tratador e um escravo. Os estábulos eram limpos, impecáveis. Um canal atravessava os estábulos e era daí que os cavalos bebiam água e comiam os grãos armazenados nos imensos celeiros. Isso é o que sobrou, então, dos estábulos das cavalariças de Meknès.
Bom, das outras duas cidades imperiais, Fez e Marrakech, Fez não se pode entrar no Palácio Imperial. E no Marrakech não se pode nem chegar perto. Próximo, por favor. Próximo fala de mausoléus. Antes de falar do mausoléu, eu vou falar dessa torre que fica no alto à direita. Essa Torre Hassan, não o Hassan II, o Hassan I, né? Ela fica em Rabat. Foi construída no século XII. Né? Hoje ela é um minarete inacabado do que seria a maior mesquita e o maior monumento religioso do mundo. Essa construção foi abandonada logo em seguida e a torre, que tinha previsão de chegar até os 80 metros, chegou apenas até 44. O terremoto de 1755, para variar, destruiu completamente as colunatas da esplanada, mas o espaço na frente à torre, na esplanada, foi restaurado durante a construção do mausoléu. Antes de falar do mausoléu, vamos falar do sultão /rei que está aí nesse mausoléu. O sultão se chamava Mohammed Ben Youssef, era muito querido. E durante o protetorado francês, que chegou a abrigar a Segunda Guerra, ele protegeu 300 mil ou mais judeus marroquinos. Ele não permitiu que fossem aplicadas as sanções de Vichy, França, né, que respondia diretamente para a Alemanha. Esse sultão acabou apoiando um partido pró-independência e foi exilado. Mas teve grandes ondas de violência em Marrocos e ele retornou em 1955. No ano seguinte, recitou as orações de sexta-feira na frente à torre, anunciou oficialmente a independência. Poucos dias depois foi proclamado rei e hoje é considerado o pai da nação marroquina moderna. Ele adotou o nome de rei Mohamed V. O mausoléu de Mohamed V em Rabat tem os túmulos dele e de seus dois filhos homens. O arquiteto vietnamita usou 400 artesãos da construção, para vocês verem como a atividade de artesão é importante no Marrocos. O exterior é revestido de mármore branco italiano e coberto por uma pirâmide de telhas verdes, o mesmo verde da estrela da bandeira. As paredes internas são decoradas com caligrafia do Alcorão. A cúpula é de madeira de cedro do Atlas, revestida com folha de ouro. E debaixo de tudo isso está o sarcófago real em ônix branco. É a fotografia embaixo à esquerda. Essa foto do meio dá o que pensar. É quase uma coroa e é uma cebola com pontas. Provavelmente era o que se imaginava lá no alto do minarete, mas existem interpretações em contrário. E, finalmente, vamos falar de novo do nosso amigo Moulay Ismail, em Meknès. Em 1700, mais ou menos, foi criada a mosquita, que depois foi transformada no mausoléu do Moulay Ismail, e tem os túmulos dele, uma de suas 500 esposas e 2 filhos. A gente, desde que esteja descalço, dá para entrar na antecâmara, que é uma coisa raríssima nas mesquitas, né? E consegue ver a câmara funerária ao fundo. A câmara, sim, tem um acesso restrito. O interessante do Moulay Ismail é que ele, não contente com as 500 esposas, né, ele pediu para o Luís XIV, rei da França na época, a mão de uma das filhas. O rei aparentemente não recusou, mas a filha sim. E aí o Luís XIV, para pedir perdão, mandou 2 relógios, Pontoise, que são uma preciosidade da França e que ficam exatamente ao lado dos túmulos. Próximo, por favor. Vamos falar agora de Medina. Medina é cidade velha, né? É um aglomerado urbano organizado dentro de muralhas, protegido dentro de fortificação. É a parte antiga das cidades árabes e pode acontecer que haja uma cidade nova fora das fortificações, como os franceses fizeram com Fez. A Medina é um centro autossuficiente, um labirinto de ruas, ruelas, e becos, e as ruelas são estreitas para várias finalidades. Segurança, proteção contra intempéries e climatização, que elas funcionam como uma espécie de ar-condicionado. Elas se abrem através de grandes portões e
Esses portões desembocam em praças, sendo que uma costuma ser a praça principal da cidade, né? E dentro de algumas medidas, a gente tem organização conforme ordem social, étnica, religiosa, um cluster de atividades laborais. Por exemplo, né, existe sempre um bairrinho judeu dentro de uma medina. As medinas de Fez, Tetuán, Marrakech e Saouira são patrimônio mundial da Unesco. Saouira, inclusive, ela tem influência portuguesa, que ela fica às margens do Atlântico. Então, foi objeto das grandes navegações que deixaram aí igrejas. E essa influência portuguesa, ao longo de todo o litoral do Atlântico, se faz sentir, especialmente na cidade Bazagão, que agora chama ela Jadida, fica perto de Casablanca, que também é um site Unesco, por causa da herança portuguesa. Existem cafés ao longo da Medina, muitos deles têm terraços no alto para observação da Medina e vale a pena realmente. Em Marrakech existe uma peculiaridade, você pode percorrer a Medina em sidecar, figura de baixo, né? Entre cores vibrantes, sons e aromas. E Fez tem 9.000 ruas dentro da Medina, carros são terminantemente proibidos, transporte é a pé, burros, carrinhos, eventualmente em bicicleta, e uma bicicleta comparece aqui na versão que o Globo fez de Fez para a novela O Clone. A Medina de Fez é a mais autêntica e a mais complexa. A Medina de Chefchaouen é a mais fotogênica e a mais original. Para vocês terem ideia do que é uma Medina, vamos pegar duas cidades bem tradicionais, tipo Fez e Marrakech. Tanto em Fez como em Marrakech, 80% a 90% da população está dentro da Medina. Em cidades mais modernas, a Medina já é bem mais reduzida, tipo Casablanca, Meknès, Rabat. Próximo, por favor. Falar agora de portas, né, de entrada nas Medinas. O exemplo aí é o portão monumental de Meknès. E ele aparece aí com duas janelas, uma branca e uma vermelha, que são detalhadas. A branca, para vocês possam ver a qualidade dos azulejos, e a vermelha, para que vocês possam ver a qualidade dos capitéis. A porta principal de Meknès, ela tem um interior, que está representado na foto do meio embaixo. E o layout dela está descrito à esquerda. Se vocês repararem... Não, próximo slide, por favor. Melhor reparar no próximo. Existem colunas brancas, maciças de mármore, que vêm provavelmente do vizinho sítio arqueológico de Volubilis. E vejam como essa foto captura todos os detalhes que aquela foto, mesma foto anterior, não conseguiu pegar, né? É uma porta maravilhosa. Aproveitando, né, uma grande maioria de portas marroquinas é em formato de ferradura. É o estilo Córdoba, em homenagem às cavalariças reais, aos cavalos puro-sangue que lá existiam. E uma alternativa são portas mais redondas, então seria um retângulo com um semicírculo em cima, tipicamente, que recebe o nome de estilo granada. Granada é o nome que os marroquinos dão à fruta romã. Então, Córdoba, Granada, cidades espanholas imortalizadas nas portas marroquinas. Próximo, por favor. Vamos falar da praça. A praça, ela tem 4 pontos-chave para a vida diária. Tem uma mesquita, uma fonte, um forno a lenha, um hammam. A mesquita geralmente tem uma escola onde é ensinado o Corão. A fonte de água potável é acessível a todos e foi importantíssima no passado, porque mulheres iam lá cozinhar e lavar roupa. O forno a lenha é tradicional ter um padeiro comunitário, o pão estocado em prateleiras grandes de madeira e é reconhecido pelo pano que o cobre. O hammam, que é o banho,
marroquino, nós vamos falar mais tarde. E em torno da praça, que chama Jamal El Fna, é a praça mais típica de Marrocos, em Marrakech, se desenvolve a Medina. Essa praça é um mercado a céu aberto. Barracas de tecido, especiarias, plantas, frutas secas, principalmente tâmaras, caracóis. E tem profissionais também, videntes, decoradores de rena, ervanários, extratores de dentes, músicos, encantadores de serpentes, domadores de macacos, dançarinos, contadores de histórias em berbere ou em árabe, mágicos. Quem assistiu O Homem que Sabia Demais, do Hitchcock, deve ter reconhecido essa praça. Ela foi pressionada pelo desenvolvimento econômico e quase foi condenada. Mas aí houve a pressão dos locais, inclusive a nível internacional. E uma frase famosa é: o espetáculo se repete diariamente, e cada dia é diferente. Tudo muda. Vozes, sons, gestos, o público que vê, ouve, cheira, saboreia, toca. A tradição oral é emoldurada por outra muito maior, imaterial. E é por isso que hoje ela está incluída no patrimônio imaterial da Unesco, assim como são as danças, a arte indígena, a literatura de cordel no Brasil. Perto delas tem uma mesquita e a torre do minarete, que chega a 77 metros, provavelmente inspirou a Giralda de Sevilha e a Torre Hassan de Rabat, que nós vimos há pouco. Próximo, por favor. Vamos falar do Riad, ou Palacete. São residências ou oásis privados na Medina. Eles representam a arquitetura popular, é um conjunto de quartos, às vezes usando variandares, com jardins e ou pátios internos. O pátio que nós vemos aí na figura no alto esquerda, ele permite que chegue uma luz natural, suave, representa o paraíso islâmico, dá uma sensação de expectativa crescente. Frequentemente no pátio existem fontes, às vezes piscinas, e a fonte serve para refrescar o ambiente, dá um som relaxante, funciona como centro sensorial, porque a água representa vida, pureza. A porta de um riad é muito discreta e a entrada normalmente não é direta. Existe um pequeno corredor de transição, muitas vezes em curva, que funciona quase como um prelúdio e tem a função de preservar a privacidade e criar um efeito surpresa para quem entra. No alto existe um terraço para dormir ao ar livre, observar estrelas, coisas assim. Marrakech tem a maior variedade de riads e boa parte dos riads foram convertidos em hotéis boutique, pousadas, restaurantes. A gente fez questão de se hospedar em riads durante toda a nossa estada em Marrocos. Privacidade é um conceito da cultura islâmica que privilegia mulheres. Dentro do planejamento urbano, os riads parecem não ter janelas. Por quê? Porque as janelas são voltadas quase só para o pátio interno. As portas são pequenas, as janelas e as portas externas não encaram as portas-janelas dos vizinhos da frente. As janelas externas são protegidas por grossas grades de madeira. Ou seja, o riad, o que se capricha, é a beleza interior, não a exterior. Esse é o quarto, um dos quartos que a gente ficou. Dormimos nós dois embaixo, o moleque em cima. O riad, ele tem grandes diferenças com a Domus Romana, a Casa Romana, né? A água é simbólica e aclimática no riad. Na Domus Romana funciona só como coleta. Existe uma vegetação caprichada no jardim interno, coisa que a Domus Romana pode até dispensar, porque no peristilo, que é onde deveria estar, só tem colunas. A privacidade é muito alta no riad, é média na Domus Romana, a relação com a rua é fechada para o riad, é bem aberta para a Domus Romana. E o Pátio Andaluz, ele está numa posição intermediária entre o riad de Marrocos e a Domus Romana. Próximo, por favor. Esse é um suculento riad, né? Onde você pode admirar, como está escrito, a privacidade em volta de um vazio vivo que refresca, ilumina, organiza a vida, cria beleza.
Maravilhoso. Próximo, por favor. Então, agora, finalmente, que a gente viu as coisas grandes, a gente vai ver os pequenos elementos da arte marroquina, que resulta da fusão de influências berberes, andaluzas, islâmicas, etc. Bom, o primeiro é o azulejo, o zelige. É um mosaico formado por pequenas peças de cerâmica, cortadas à mão. Formam desenhos complexos, tipo estrelas de 8 ou mais pontas. Refletem princípios da arte islâmica, nunca figuras humanas em conceitos religiosos, né? Elas expressam ordem, infinito, perfeição divina. Quanto mais complexo o padrão, maior o prestígio do espaço. Então, na figura mais à esquerda, tem um quadradinho branco, né? Que é ampliado, mas não fielmente, embaixo à esquerda, e que dá uma ideia do padrão geométrico dos azulejos. A segunda coisa importante, depois do azulejo, é o estuque. É um gesso decorado, esculpido diretamente na parede ainda úmida, e isso cria um efeito de movimento quase etéreo, leve. Representa a transitoriedade do mundo material. Terceiro elemento importante é a madeira entalhada, geralmente é do cedro do Atlas, e diz que o perfume também afasta insetos, né? Ele aparece nos tetos, em forma de caixotões, varandas, portas, etc. Madeira significa nobreza, status e integração da natureza à arquitetura. Nesse quadrinho vermelho que é ampliado acima, vocês veem as muqarnas, que são estalactites em forma de favo de mel. Pode ser de pedra, tijolo, estuque, madeira ou cerâmica. E elas funcionam como elemento de ligação entre paredes e cornijas e por toda parte, em cúpulas, abóbadas e assim por diante. Arabescos e modelos vegetais também fazem parte dos elementos decorativos, né? Formas estilizadas abstratas, diferentes do naturalismo europeu, inspiradas em planta. Decoram madeira, estuque e cerâmica, criam uma sensação de fluidez e de continuidade. Caligrafia árabe, mais um elemento, versículos do Alcorão ou provérbios. Essa caligrafia esculpida, pintada ou em mosaico. A escrita se eleva ao nível da arte. Isso é ligado diretamente com o islamismo. A palavra escrita é sagrada. Muitas vezes você lê a decoração, ela não é apenas visual. As cores são intensas, azul, verde, vermelho, ocre, materiais são naturais, argila, madeira de cedro, pedra, couro. E as cores representam uma forte relação com o ambiente, o deserto, montanhas, mar. Um último elemento que aparece é o tadelacte. O tadelacte é um revestimento à base de cal brilhante, adequado para uso interno e externo. Ele funciona como ele recebe acabamento para impermeabilização e aparência suave e delicada. Ele é muito usado em banheiras, pias, em amãs, jardins e palácios. Síntese de tudo isso. Não há figuras decorativas. Não há obras figurativas. Mas existem padrões, simbolismo, artesanato refinado. É a arte da repetição e da harmonia, onde a geometria representa o universo. A natureza comparece de forma abstrata e a espiritualidade está no meio de tudo. No único espaço, gente, vocês podem ver zelige, os azulejos, né, na parte inferior, estuque no meio, às vezes com carnas, madeira no alto e no teto, caligrafia atravessando tudo. É uma experiência estética total, imersiva, típica das Medinas. E aí a gente passa, por favor, para o próximo slide, que vai ser o primeiro de usos e costumes. O primeiro fala... desculpe, esqueci que eu pus o slide intermediário, onde mostra que todos os motivos da arquitetura marroquina também se repetem na Andaluzia, né? Então, por exemplo, nas Casas dos Reis da Alhambra, em Granada, temos os mesmos motivos da Madrasa Alta Tarini de Fez. Simplesmente as portas na Espanha têm mais o formato de granada, né? São mais para redondas. Ok, próximo, por favor. Isso, primeiro de usos e costumes, que é a religião. Eu acho que eu não preciso de descrever a mesquita, preciso?
Posso pular? Quincala consente? Bom, ok. Então vou falar alguma coisinha rápida, vai? Toda mesquita tem um minarete, que é essa torre, né? E nessa torre fica um muezzin que chama o pessoal para as orações. Internamente existe o local da reza, né? E lá existe o púlpito, onde fica o imã para rezar. E existe um nicho no muro, o mirabe, que aponta na direção de Meca. O domo representa o céu, a abóbada celestial apresenta a presença divina, e ele eleva a espiritualidade, criando um espaço amplo focado para oração e adoração. O calendário islâmico é lunar e a lua crescente marca o início do mês. O Ramadã é o mês 9 no calendário islâmico. Com mais de 2 bilhões de seguidores de 2025, o Islã é a segunda maior religião do mundo e é também a de taxa de crescimento mais rápida, o que não ocorre no Marrocos, né? Ok, 5 pilares do islamismo: fé, oração, jejum, caridade e peregrinação. Fé: não há Deus senão Alá, Maomé é seu mensageiro. Oração: em local limpo, idioma árabe, voltado para Meca, 5 vezes ao dia. Preparado com abluções com água ou areia. Se lavam 3 vezes, na ordem: mãos, boca, narinas, rosto, braços até cotovelos, orelhas, cabeça, pés até tornozelos. Jejum. No Ramadã, privar-se de comidas, bebidas, fumo, sexo, pensamentos negativos, desde amanhecer até o pôr do sol. Depois do pôr do sol, normalmente o pessoal toma aquela sopa, arira, que foi a primeira que eu descrevi. Caridade, doar aos necessitados. Então, depois de feita todas as contas do que sobrou, uma boa ideia é doar 2,5% de tudo isso. Fazer uma peregrinação à Meca, pelo menos uma vez na vida, tendo condição física e econômica. Próximo, por favor. Já que sabemos orar, vamos ver agora uma mesquita. Essa é a mesquita mais impressionante de Marrocos, ela fica em Casablanca. Foi idealizada pelo segundo rei, iniciada nos anos 80, uma das maiores do mundo. O projeto provavelmente foi inspirado no versículo do Alcorão que diz: o trono de Deus construído sobre a água, porque ela ocupa uma faixa de terra que foi roubada do Atlântico. Ela é uma das poucas mesquitas abertas para não muçulmanos, mas você, como visitante, você tem que pagar e ser guiado. Você não pode ir por própria conta. Ela ocupou 20 mil trabalhadores e 10 mil artesãos marroquinos de todo o país. Eu não sei se os números de 20 mil e 10 mil são impressionantes, mas a proporção para mim é, quer dizer, existe um artesão para cada 2 trabalhadores. Fantástico, né? A importância do artesão. Ela custou mais de 500 milhões de euros, que foram financiados diretamente pelo povo, incluindo o confisco de bens. Embaixo a gente vê o minarete com os seus azulejos verdes, né? Verde, uma cor bem tradicional da bandeira, né? Inclusive, que representa os pilares do islamismo. O local onde as mulheres fazem as preces é no andar superior, né? E o detalhe de um capitão. Eu acho que pode passar para o próximo, pode sim. Essa mesquita ela se estende numa área grande, onde cabem 80 mil fiéis. Dentro da mesquita cabem mais 25 mil. Esse salão majestoso que a gente vê, onde ficam os 25 mil, ele tem 60 metros de altura. Ele incorpora tradição e alta tecnologia. No topo do minarete tem um feixe de laser que aponta à noite para Meca. As portas são elétricas. Existem alto-falantes nos cantos. Existe um piso aquecido, o piso é aquecido no inverno. O teto é retrátil, abre e fecha em 3 minutos. Ele emprega mais de 1.000 toneladas de madeira de cedro, alguma coisa do tipo uns 300 quilos por metro quadrado. Quem já carregou uma calça de azulejo sabe o que é isso. No verão, a gente tem ventilação natural. Conforme o desejo do rei, ele também queria conexão com o ar, além de conexão com a água.
Os interiores é tudo local, exceto algumas colunas de granito branco e 56 lustres de vidro de Murano. A gente vê um nessa figura. Impressionante. Próximo, por favor. Vamos começar a falar de madrasa. Madrasa é uma instituição educacional que no início ela ensinava Alcorão, direito islâmico, gramática árabe, teologia, na base de memorização, comentários de texto, dava casa e comida para os estudantes e tinha algum tipo de financiamento que nós vamos ver daqui a pouco. Com o tempo, tentou-se equilibrar a identidade cultural com a modernização. E foram introduzidas mudanças recentes, por exemplo, o pensamento crítico, métodos pedagógicos mais interativos, línguas estrangeiras, ciências, etc. No Marrocos atual, a influência da madrasa é fundamental. Estruturalmente, elas moldaram em como ensinar e aprender. Do ponto de vista cultural, reforçaram a identidade, os valores sociais, a valorização da língua árabe, o prestígio do saber religioso, o papel social do professor. E tem uma forte ligação entre educação e identidade islâmica. Elas são reguladas pelo Estado, mas de uma maneira mais branda que em todos os outros países árabes. O controle no Egito é muito forte e na Arábia Saudita, ele é absolutamente total. É o país onde tem a maior predominância religiosa. Bom, aí comparecem duas madrasas, né? A Al-Atarim fica em Fez, é a mais perfumada porque fica perto do mercado de especiarias e com suas bibliotecas e ligação para aquela universidade, aquela primeira universidade do mundo, ela contribuiu para tornar Fez um centro intelectual que continua até hoje. Do lado direito, outra madrasa de Buinani, do século XIV. Ela tem várias lojas anexas que garantem o financiamento. E ela tem latrinas, como testemunha do caráter público, e está aberta para não muçulmanos. O layout é muito simples, tem um pátio principal, no meio uma fonte de ablução, do lado do pátio principal, duas salas de oração, em cima a mesquita, antes dela passa o rio, que garante o suprimento para a fonte de ablução, e tem uma entrada pelos fundos, que também dá na mesquita. O minarete fica embaixo à direita, e ele é visível pela porta azul de Fez. A gente só vê o minarete da madrasa aí, né? E os quartos dos estudantes e os banheiros ficam na frente, em 2 andares. Próximo, por favor. O modelo do ensino é parecido em todos os países árabes. Vale para a Tunísia, para o Egito, para a Arábia Saudita, para os Emirados Árabes Unidos, etc., etc. A educação pré-escolar não é obrigatória, mas se aprende socialização, alguma coisa básica de leitura, de valores culturais. O ensino obrigatório dos 6 aos 15 anos e é gratuito no sistema público. É ensinada leitura e escrita árabe, matemática, introdução às ciências, isso é expandido no secundário básico. Aí existe, dos 15 aos 18 anos, o secundário qualificador, onde é escolhida uma área, ciências, letras, economia, tecnologia, e, finalmente, presta-se o exame para entrar na faculdade. Existem universidades públicas gratuitas, com taxas recentes para gente de maior renda, escola técnica de engenharia, instituições privadas, que às vezes capricham no ensino de inglês, às vezes ensino espanhol. É a estrutura equivalente ao modelo europeu, modelo de licenciatura, mestrado, doutorado. Dentro do Marrocos, há desigualdades, urbano versus rural, gênero, privilegia os homens, existe abandono escolar, mas as mulheres estão começando a frequentar bastante, inclusive as faculdades, e muitas delas são maioria. Um avanço recente, a taxa de alfabetização subindo acima de 85%, as reformas, né? E isso tudo representa um sistema de transição entre a tradição árabe e a cultura europeia.
Ele fica intermediário entre o Golfo e o Egito em termos de qualidade, idioma adicional, francês no caso de Marrocos, desigualdade, internacionalização. O Egito é o pior de todos, o Golfo, que é onde existe mais dinheiro, é o superior. Sempre lembrando o seguinte, que as escolas públicas são ruinzinhas, então o pessoal prefere escolas particulares que são caras. Então, em vez de ter muitos filhos, prefere educar os dois, que são a média da população. Por isso que Marrocos sai um pouco da média dos países árabes. Um detalhe interessante é que o primeiro rei, o Mohamed V, fundou o Colégio Real para que seus dois filhos homens e mais 22 crianças de elite e alto QI tivessem uma educação moderna que preservasse a identidade coletiva. Esse pessoal cresceu junto e boa parte deles se tornaram conselheiros do rei. Próximo, por favor. Nós vamos falar agora do banho quente, o Hammam. Ele é um banho de vapor coletivo, semelhante aos banhos romanos, só que no Islã a limpeza corporal tem um valor espiritual. Ela não substitui os rituais normais, mas ajuda a cumprir práticas de purificação que são associadas à oração. A arquitetura é muito simples por fora e funcional dentro. Tetos abadados dão uma ideia exatamente do Hammam, com pequenas aberturas de luz. Bom, nós vamos discutir primeiro o ritual de limpeza. O ritual tradicional é: você leva os próprios itens, balde, sabonete, luva de esfoliação, toalha, chinelos. Você se veste de roupas de forma simples, normalmente com roupa íntima. Passa por uma sala fria para adaptação, por uma sala morna para o início do relaxamento, e aí vai para a sala quente. E aí, nessa sala quente cheia de vapor, é que se dá a limpeza profunda. Primeira fase, aplicação de um sabão preto, que é uma pasta de azeitona que amolece a pele. Segunda, esfoliação com uma luva especial para a remoção de células mortas, uma fase que dura uns 45 minutos e é extremamente recomendável para iniciantes que seja feita por atendente. Essa esfoliação é muito vigorosa, mas não é agressiva, ela faz parte da cultura. Depois segue uma lavagem com água quente, usando os baldes, né? E finalmente passa-se no corpo e no cabelo uma argila rica em minerais. Da sala quente vai-se para uma sala mais quente, onde é feito enxágue, a hidratação com chá de hortelã, com aplicação do óleo de argan. O, o espaço do Hammam é importante socialmente, principalmente para mulheres. Lá se conversa. Os homens podem frequentar, mas em horários ou espaços separados. Antes do casamento, a noiva vai lá com as amigas e com a família. E tem gente que vai para o Oman toda semana como parte da rotina. No que o Hammam marroquino difere do banho romano e do banho turco? O banho romano ele era mais para socialização e para exercício. Tinha uma frequência diária, era um centro social, multiclasses, multifuncional. O banho turco ele ficou mais sensorial, relaxante e principalmente turístico. A espuma abundante, é chique. No Hammam marroquino, você tem um foco numa limpeza profunda. Ele é vigoroso, prático, pouco cerimonial. A água aquecida, tradicionalmente, com fornos que reutilizam materiais tipo caroços de azeitona. Ele é simples, é funcional, é barato, é o mais autêntico no cotidiano atual. Normalmente, o estrangeiro pode errar no Oman se ele assumir comportamento turístico. O que é isso? Falar alto, tirar foto, encarar, estranhar nudez, estranhar o processo de esfoliação, esperar um spa de luxo. Ao todo, uma sessão de Oman pode durar umas 3 horas. Bom, às vezes, o dia inteiro. Próximo, por favor. Bom, o Marrocos segue, estamos falando da mulher, né? O islamismo sunita, com uma tradição jurídica mais adaptável e com influência cultural da França e da Espanha, que gerou um sistema jurídico híbrido que já beneficiava a mulher em princípio. E com isso criou-se uma realidade intermediária e dinâmica,
onde, comparativamente, a mulher tem mais direitos no Marrocos e mais autonomia do que qualquer outro lugar no mundo árabe. E existem reformas graduais, sempre dentro da tradição, mas abrindo para a modernidade. Boa parte das conquistas da mulher ocorreram desde a independência. Uma delas foi o Código da Família. Ele data de uns 20 anos atrás, pelo último rei, pelo rei mais recente, né? É um dos mais progressistas do mundo islâmico. E, por exemplo, ele diz: a mulher não é juridicamente subordinada ao marido. O casamento tem que ter consentimento pleno. A poligamia é fortemente restringida. Pode haver, mas é restringida em princípio. A solicitação de divórcio pode ser feita pela mulher. Existe uma maior proteção com relação à guarda dos filhos contra abusos, etc. Do ponto de vista da educação e alfabetização, já falamos que as mulheres hoje em dia já são maioria em várias universidades. Elas participam politicamente, têm os sistemas de cotas no parlamento e algumas ascenderam politicamente a graus internacionais. O ativismo, feminismo e sociedade civil existe através da forte tradição de associações feministas, pressão social constante por reformas, debates público ativo sobre igualdade de gênero e coisas que tais. Do ponto de vista de desigualdades sociais e raciais sensíveis, a gente pode dividir Marrocos em três tipos de acordo para a mulher. Primeiro, a vida urbana em Casablanca e Rabat, que são cidades modernas. A classe média, mulher de classe média independente, trabalha em escritório, dirige, usa redes sociais. Há várias médicas, advogadas, professoras universitárias. Existe uma presença crescente em empresas e startups. E aí elas dão prioridade à carreira, o que atrasa o casamento. Em cidades mais tradicionais, como Fez e Marrakech, a moça ajuda na loja da família, de artesanato, mercado, pequenos negócios, mas chega a ter ensino superior. E ela tem uma expectativa de casamento mais cedo do que nas cidades mais modernas. Essa expectativa está mudando com o tempo. Nas áreas rurais, por exemplo, no Atlas e no interior, né, a mulher anda tipicamente quilômetros para buscar água, trabalha no campo, cuida da comida das crianças, e com isso nós temos taxas de alfabetização baixas, abandono escolar precoce, mas existem iniciativas de mudança lenta. Então, embaixo vocês têm uma foto de uma cooperativa feminina de óleo de argan, que é o tipo de uma iniciativa, outras ONGs para educação e autonomia econômica. Próximo, por favor. Nós vamos falar agora de mercado. O que eles chamam de souk é muito mais que um mercado, é um lugar onde a tradição e a vida cotidiana se entrelaçam. É um centro comunitário. Ele tem uma função parecida com os banhos romanos, tirando o banho. Os artesãos compartilham com prazer suas histórias e tradições e o significado de cores, padrões, símbolos na cultura local. Então, existem vários tipos de sucos, de especiarias, açafrão, orégano, cominho, frutas secas, plantas, chás, ervas, óleos, remédios, eles perfumam o ar. Existe uma praça de latão e cobre, onde você vê luminárias elaboradas, jogos de chá e travessas. Suque da marcenaria, trabalhos refinados em cedro. Suque da cerâmica. Eu, inclusive, vi uma... essa foto foi tirada, né, de um site, então algumas das cerâmicas levam a marca desse site. Pena. Existe a praça de tecelagem, onde artesãos trabalham em grandes teares manuais com lã, algodão, seda, etc. Existem lojas de tapetes, tecidos e noivas, e a noiva sempre entra acompanhada para evitar maiores a polpa delas. O mercado de sapatos é importante, é uma galeria de luxo dedicada aos chinelos marroquinos, às babuches, né? A caftãs, joias finas. E podemos passar para o próximo. O próximo, ele mostra o suque. No finzinho do suque existe em Fez um curtume de couro. É uma experiência totalmente aromática, o couro é tingido pelos métodos tradicionais, dando tons vibrantes de vermelho, amarelo, azul, verde. Com isso são gerados bolsas, jaquetas, sapatos, carteiras. Eu perguntei para o guia se o fato do cara estar mergulhado sempre nesses tanques aí traria doenças.
E o cara respondeu que, do ponto de vista do corpo, fisicamente, tudo saudável, porque não existe química. Em compensação, o fato de você puxar e arrastar coisas pesadas de couro cria problemas de dores nas costas para todo o resto da vida. Próximo, por favor. Embaixo, à esquerda, a gente tem uma foto do suque de Fez, onde, por exemplo, existem produtos frescos, como carnes, inclusive aves vivas. Você pode comprar tudo lá. Se o suque de Fez é o mais completo, o de Rabat, que aparece no alto à direita, é o mais bonito e organizado. Ele tem uma peculiaridade, ele tem poucas lojas de souvenirs, ele não atrai muitos turistas. A maioria das lojas vende produtos de primeira necessidade, como alimentos e roupas. Então é aquele que melhor preservou a essência. Além desse suque, que é muito bonito, realmente vocês veem os detalhes, inclusive da cobertura, né? Existe o suque de ouro, onde você pode apreciar ourives em ação. Bom, modernamente, né, o Marrocos adotou o sistema métrico oficial, o que não impede que sejam usados também sistemas tradicionais de peso para frutas, legumes, carne, para volume, tipicamente para doações ou para dimensões de artesanato. E essas variações tradicionais ocorrem, né? O teu punhado não é igual ao meu, o teu quase meio quilo não é igual ao quase meio quilo meu, e assim por diante. Né? Conselhos para você estar no mercado é o seguinte: comece com guia, perca um pouco de tempo para observar. Tenha cuidado com itens inflacionados feitos à mão. Vista-se com conforto e respeito. Tenha muito cuidado com pertences. Use dinheiro em espécie. O ouro, ai, meu Deus, o euro é uma moeda muito aceita. Evite ajudantes. Quando o cara fica muito te perturbando, tem uma palavra mágica que nós usamos e funcionou: saiu. O cara desaparece. E pechinche, principalmente com cordialidade e educação. Se o preço está fixado, não tem muito o que discutir. Se o preço não está fixado, pergunte quanto é, ofereça um terço e fique feliz se chegar na metade. Às vezes o vendedor pode ficar irritado e dar as costas, interrompendo a negociação. Próximo, por favor. Estamos chegando na última parte, que são as outras atrações. Esse é o Jardim Majorelle de Marrakech, que você visita com horário marcado. Ele é um complexo de jardins botânicos e paisagísticos. Ele ocupa 20 jardineiros, tem 2.000 visitantes por dia. Nos anos 30, um pintor francês, Majorelle, encomendou a construção de uma vila em estilo morisco e art déco, bastante baseada em Le Corbusier. A residência morava no primeiro andar e ele trabalhava no térreo. Ele criou um jardim tropical impressionista que foi também definido como, abre aspas, catedral de formas e cores, fecha aspas, centrado num longo lago central com diversos ambientes, onde nidificam centenas de pássaros. E existem plantas também exóticas de todo o mundo. Esse artista criou o azul Majorelle, que é um ultramarino barra cobalto intenso, mas claro, e com isso ele cobriu as paredes da vila e jardim, e o jardim foi aberto ao público em 1947. Ele ficou doente, voltou para a França, o jardim ficou abandonado por muitos anos, e aí aparece o senhor Yves Saint Laurent, e com a frase famosa: aí as cores de Matisse se misturam na natureza. Ele compra em 1980, mora na casa com seu parceiro Pierre Berger, os dois fazem extensas obras de restauração, e as cinzas de Yves Saint Laurent estão espalhadas no jardim de rosas da vila, e existe um memorial em sua homenagem erguido no jardim. Próximo, por favor. Cidade Azul. Cidade Azul, Cherchon. A origem dela são êxodos em larga escala, expulsões em massa de muçulmanos e judeus na Andaluzia. Faz tempo, né? Eles se refugiaram nessa cidade, a cidade foi atraída novos habitantes, artistas, arquitetos,
e acolheu numerosos refugiados judeus na Alemanha nazista. O que a torna especial são os seus edifícios azuis. Ela é chamada de Pérola Azul do Marrocos. Bom, esse azul, de onde vem e desde quando? Aí existem duas conjecturas bem populares. Foram judeus fugidos da Espanha no século XV, ou foram judeus que vieram para escapar dos horrores do Terceiro Reich. Seja o que for, a cor simbolizaria uma espécie de paraíso na Terra, um refúgio seguro. Existem outras teorias menos nobres, do tipo combate o calor, o corante combate o calor extremo, e ele até afasta os mosquitos. Bom, tudo isso existe lá. Vocês podem notar minha esposa e minha filha batendo numa porta, né? E elas se identificam com mulheres batendo embaixo. Os homens batem em cima. Então, com isso, o pessoal sabe quem está batendo. Uma outra peculiaridade é essa janela, que está coberta por uma armação de concreto, né? Que não é basculante de jeito nenhum, simplesmente para evitar que o vizinho consiga olhar pela janela. Coisas Alô, do local. Oi? na Oi? casa do Não. Ivo. Tem alguém falando ou não? Não. Valentim está doente. Oi? Então. Você tá aí? Tá ouvindo? Espera um pouquinho só, espera aí. Não entendi. Me avisa quando eu posso continuar. Eu acho que já podemos, cara. Podemos? Podemos. Tá legal. Obrigado. Pode continuar. Nessa cidade também você nota a existência de placas de informação, especialmente nas praças. Para o meu gosto, bastante inúteis, mas enfim, uma placa verde representa a religião e indica que nessa praça tem uma mesquita. Uma placa azul, ela representa a água, significa que nessa praça tem uma fonte. Uma placa marrom significa que é um outro tipo de monumento ou edifício público. Bom, é assim. Essa cidade atrai cada vez mais um número maior de visitantes, mas ela fica fora das principais rotas turísticas, e com isso daqui, ela preserva um ar de relativa autenticidade. Próximo, por favor. Nós vamos falar agora isso, do estúdio Atlas, que fica em Ouarzazate. Essa cidade é uma cidade relativamente grande e chega até um aeroporto. Esse estúdio daqui é enorme. Nele se rodaram cenas de grandes filmes internacionais, tipo Joia do Nilo, Kundun, Gladiador, Alexandre o Grande. E você visitando, você verifica que os livros que decoram o mosteiro tibetano são de isopor, ou que as colunas do templo egípcio se movem, ou que as pinturas extraordinárias são, na verdade, papel de parede. O governo, ele incentiva, dá um incentivo fiscal a 20% a filmes estrangeiros, e inclusive oferece acomodações especiais e permite a entrada de veículos militares a estrangeiros. Os fatores de sucesso desse estúdio são variedade de cenários para externas a menos de 1 hora de distância. Então, a menos de 1 hora de distância, você tem as montanhas do Atlas, que poderiam ser usadas, foram usadas para Kundun. Ou você tem Casbás e Xars, que foram usadas para o Gladiador. O clima é estável, o espaço fartamente disponível, mão de obra barata e qualificada para trabalhos em madeira, disponibilidade de figurantes e extras que adoram participar, a postura de Marrocos com relação a temas politicamente sensíveis, tipo guerra ao terrorismo, Afeganistão, Iraque, e os cenários que não são demolidos, eles são reutilizáveis. O exemplo típico é que o mercado que serve para Jerusalém, com pequeníssimas adaptações, também serve para Bagdá ou para Cabul. Então, com isso daqui, você tem tudo num local só, né? E o guia falou bastante da Paixão de Cristo, cena capital pré-crucificação, ela aparece durante 4 minutos, levou 4 meses para ser montado.
Mas ele disse, com um bom planejamento da sequência de câmera, o construtor do cenário pode se concentrar apenas na área onde o zoom vai ser feito. E ele falou uma frase que para mim marcou. Ele disse que para fazer um bom filme, precisa de um bom diretor de fotografia e de um bom enredo. Para mim, desculpe os que são contra, tudo que faltou no Agente Secreto. Construídos para Asterix e Obelix, Missão Cleópatra, esses degraus são provavelmente o cenário mais bem preservado. E a gente viu um cenário que era composto por um anel de esferas suspensas do teto e o chão lembrando uma paisagem lunar. Ele foi construído por um comercial curto da marca Hermès. A gente viu o cenário e depois viu o comercial. O efeito é do outro mundo, é uma prova da maestria da produção cinematográfica. Bom, o número de grandes produções cinematográficas diminuiu muito nos últimos anos. Os dramas bíblicos e históricos, que foram as especialidades e o ganha-pão desse estúdio, são agora muito menos populares do que eram 15, 20, 25 anos atrás. Próximo, por favor. Está acabando. Então, na superior, vocês têm tipicamente um ponto de parada de uma excursão ao longo do deserto, passando pela montanha, e quem tiver olhos de lince vai poder ver ao fundo habitações berberes, que bastante miseráveis, né? E no ponto de parada trabalham profissionais, tipicamente prataria, ourivesaria, pedras preciosas, e tem lojinhas, tipicamente de vestuário. À direita, você vê a montanha coberta de neve do Atlas, né? Com um vento que puxa os cabelos de uma linda loira. Embaixo nós temos as gargantas do Todra, são duas faces rochosas que atingem alturas de 160 metros, um desafio para os rapelistas, né? E a menor separação é de 10 metros. Andar pelo desfiladeiro e por uma estrada pavimentada é muito simples, né? A estrada é bem conservada, é levada acima do leito do rio, é bem miserável, fora da época do degelo das montanhas. A gente encontra a população local bem visível, com seus burros, dromedários, cabras, e existe uma placa de sinalização em árabe e em berbere dizendo obrigado por respeitar a propriedade dos desfiladeiros. Ou seja, não sacaneie, né? Não posso que não deve. Próximo, por favor. Aí nós chegamos no Saara. As dunas, que têm altura de 150 metros, têm um tamanho comparável ao bairro de Santo Amaro, em São Paulo. Você tem Merzouga, um centro turístico mais ou menos perto da borda das dunas, e daí são feitas excursões por deserto. Você reserva um hotel a uns 30 quilômetros do centro turístico. Esse hotel te oferece janta e café, pelo menos, e você paga transporte de 30 euros por cabeça num 4x4 até o hotel, ida e volta, e mais uns 20 euros por cabeça para um passeio de dromedário de meia hora. Você também pode optar por um passeio de dromedário que dá umas 2, 3 horas até o hotel. Outras opções são você pegar um 4x4 inteiro, um quadriciclo, só que, embora o dromedário seja desconfortável, é mais fascinante. Os outros dois, eles são problemas, né? Porque a passagem dos veículos nivela as dunas, levanta uma poeira que danifica o delicado ecossistema. E além disso, os passeios de quadriciclo não têm seguro. Então, se você acabar por lá, Deus nos acuda, né? Momento romântico. Retorne aos ritmos da natureza. Observe nascer e pôr do sol. Junte-se a todos, sob as estrelas, como beduínos do deserto. Ouça as melodias rítmicas da música tradicional em volta de uma fogueira. Antes de adormecer, levante o olhar para o céu e tenha alguns desejos prontos para realizar. Você certamente vai ver provavelmente mais estrelas cadentes.
Embaixo, né, um hotel com suas tendas, o quarto onde nós ficamos hospedados, e à noite a gente escutou o barulho de chuva, né? E quando a gente abriu a tenda de manhã, a gente viu que a tenda não estava molhada, ela estava coberta de areia. Tinha havido uma tempestade de areia, um barulho muito parecido com aquele da chuva. Próximo, por favor. Então, nós vamos falar um pouco do filme de Casablanca, de 1942. Ele ganhou o Oscar de 1944 como melhor filme, direção e montagem. Ele se baseia num triângulo amoroso. Rick, Humphrey Bogart, é o dono de um boteco em Casablanca que é frequentado por nazistas. Existe um líder da resistência, Victor Laszlo, e sua esposa Ilsa, que é protagonizada por Ingrid Bergman e que foi ex-amante do Rick em Paris. Por incrível que pareça, o filme foi totalmente rodado na Califórnia e tem alguns truques que hoje a gente daria risada, né? Foram usados estrados e almofadas para resolver a diferença de alturas entre o Humphrey Bogart e a Ingrid Bergman. O Sam, que é o que toca, né? E canta, ele era baterista e não sabia tocar piano. Existem anões e nevoeiro falso na cena final de despedida. Bom, com tudo isso, o filme tem 6 das 100 frases mais famosas de filme. Ocupa o primeiro lugar, bem em cima do segundo, que são 3 frases famosas do Mágico de Oz e 3 do Vento Levou. Essas frases famosas são: toca, Sam, toca, as time goes by. Junte os suspeitos de sempre, quer dizer, cada vez que acontecia alguma coisa diferente na cidade, o chefe mandava prender os suspeitos de sempre, os usual suspects. Sempre teremos Paris, que é a cena de despedida dos 2 ex-amantes, né? E com tanta espelunca no mundo, ela foi entrar justamente na minha. Que é a cena que quando a Ilsa entra no boteco do Rick. Se você consegue tocar o filme, Pedro, ou não? Consegue tocar o filme? Estou tentando aqui, mas não estou conseguindo, viu? Ah, legal. Então vamos pular Tá? essa parte. Vamos pular essa parte. Bom, nesse filme também uma frase completamente boco-moco, né? Que quando você escuta o barulho das metralhadoras nazistas, a Ilsa fala, senão as batidas do meu coração. E tem uma cena de arrepiar que quando, interrompendo os contos nazistas, os Laszlo incita o público a cantar Marselhesa. 40 anos depois, o filme, com leves alterações, desculpe, o argumento com leves alterações, foi oferecido a 217 agências de Hollywood. 85 leram, 38 rejeitaram de imediato, 8 reconheceram. Pô, é Casablanca. Só 3 consideraram comercialmente viável. Próximo, por favor. Então, o famoso Play It Sam, Play As Time Goes By, foi interpretado, né, pelo Woody Allen. Ele acrescentou o Again, Play It Again, Sam, mas o Again não existe no filme original. Aí o que aconteceu? Os espertalhões, em 2004, eles montaram um restaurante, bar e café, para recriar o cenário do bar do filme. E a empresa que é dona do pedaço é a The Usual Suspects. Né? Curiosidade. Detalhes arquitetônicos e decorativos, como no filme. Iluminação de latão com contas que projetam sombras luminosas nas paredes brancas. Um autêntico plano Play dos anos 30. A indústria artesanal marroquina comparece e um menu internacional bom. Né? O pianista à noite toca músicas dos anos 40, 50, tipicamente clássicos franceses, espanhóis e até Garota de Ipanema, e sucessos americanos como Summertime, Blue Noon e o inevitável As Time Goes By. Nós jantamos no primeiro andar e com isso a gente tinha uma visão do piano, que vocês têm na fotografia mais baixa à direita, né?
E se a gente sobe no segundo andar, a gente entra num balcão semelhante ao que era o do Bar do Rick, né? Com posters da Ingrid Bergman, e pode acompanhar a exibição do filme, né? Próximo, por favor. Bom, a gente volta naquilo que mais me impressionou, que foi o Riad, o interior do Riad, a apologia da beleza interior, né? Ao caminhar, você vê com outros olhos. Nada é aleatório, tudo hierárquico e integrado. Tu começa com o chão, continua com a fonte, continua com a parede, onde você vê os 3 níveis de azulejo, estuque e madeira. Vai para o teto, com mais madeira, e finalmente para o céu. E o efeito final, mais que simplesmente visual, ele é sensorial e espiritual. Próximo e último, por favor. Muito shukran para vocês que tiveram essa paciência. Tá bom. Ótimo, Carlo. Muito bom, Carlos. Legal. Muito bom, Carlos. Parabéns. Comentários? Excelente, Carlos. Muito bom. Fala, Arthur Malziner. Bem, eu fico babando nas viagens do Carlo. Realmente, o Carlo tem um dom para documentar as viagens que ele faz e para transmitir os detalhes da viagem que ele faz, que ele devia... Eu tenho a impressão que ele podia ser muito mais prolífico do que isso. E eu fico pensando, você tem algum livro publicado de viagens? Não, eu tenho alguns textos de viagens publicados, mas o livro inteiro não. Algum texto eu tenho, sim. E prolífico, você tem toda a razão. A minha apresentação inicial levava 3 horas, então ela foi reduzida. Ou seja, E outro detalhe, né? Outro detalhe não, mas é que eu o acho seguinte, que você já fez tanta viagem, eu acho que você fala de todas as suas viagens com tanto detalhismo, é uma coisa tão preciosa, e as suas recomendações são musts, né, na verdade. Eu realmente acho que você devia organizar isso num legado mais organizado, sabe? Não só em apresentações, mas em textos e fotografia, porque você tem fotografia de tudo. É uma coisa impressionante. É muito bem documentado suas viagens. É ótimo, são ótimas. Obrigado, Arthur. Somos amigos. Obrigado você. Bom, eu me inscrevi aqui, vou fazer uma pergunta. Realmente, o que achei fantástico, Carlos, é como a cultura, né, muçulmana, marroquina, é completamente diferente da ocidental. É um mundo diferente. Agora, eu tenho uma dúvida, não sei se você conseguiria responder. Você falou que a França participou lá, teve um protetorado. O marroquino hoje tem alguma regalia na França? Tem cidadania francesa ou alguma coisa parecida? Porque parece que tem muito marroquino lá, inclusive o Zidane, eu acho que é marroquino, filho de marroquinos. Você sabe dizer? Da Argélia. Argelino. É da Argélia? É da O Argélia. Hakimi, Zidane é da o Argélia. Hakimi, né? O Hakimi é marroquino, ele joga no Paris Saint-Germain. Então, mas o marroquino tem cidadania francesa? Não sei te dizer, vou olhar e te respondo, não sei. Não sei. Eu tenho a impressão de que não tem, porque todas as colônias francesas da África, mesmo depois de libertadas, elas pagam até hoje um tributo para a França. Então, mas tem cidadania francesa, então. Não, não. Senegal Mas não tem. o Zidane é Ele- argelino, ele é francês. Não, Pelo os menos. pais dele são argelinos, ele nasceu na França. Ah, tá. Agora, nas Só queria profundezas. acrescentar um negócio aí, Ari, é uma Fala. resposta muito indireta.
Mas eu pensei em fazer a viagem para Marrocos, Argélia e Tunísia, originalmente. Eu acabei indo para a Tunísia, mas ir para a Tunísia depois de visitar Marrocos é uma furada. E na Argélia, na hora que eu fui ver o que eu precisava, eles são muito hostis ao meu passaporte italiano. Então, realmente, esses países eles devem ter ainda sérios problemas com os europeus. No Marrocos eu não tive problema com o meu passaporte, na Tunísia também não, mas o que aconteceria na Argélia já me deixou com as barbas de molho. Carlos, falam francês? Mal, mas eu entendo muito bem. Não, Eu Não, mas fui, é a minha segunda eles, língua, né, Tuta? os Eu fui marroquinos, alfabetizado em francês, como segunda mas língua. Os 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 marroquinos 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 falam. eu não preciso falar francês com eles, não. Principalmente nos mercados, né? Eles falam português. A hora que eles perguntam de onde você é, e você responde brasileiro, eles respondem Neymar! Então vai mal. Então isso vai Roberto, muito mal. Mas dá para falar francês tranquilamente com Não, eles. eu sei, mas Ou eu tinha eles o guia falam o quê? espanhol. Eles Tuta, Oi? falam. por que Qual é você a não língua liga a original câmera? dele? Por que A você não língua liga a original câmera? deles é o berbere, né? Mas o árabe Ô, tomou conta e Ari, ficou para língua falar tem que oficial. levantar a mão. A Tuta está atravessando, Tuta, sem ligar a câmera. Vai, Roberto, fala você e liga a câmera aí. E acende a luz também. Vai, Ô, Roberto. Carlos, parabéns pela apresentação. Parabéns pela apresentação. Eu queria, é uma curiosidade. Quanto tempo antes de viajar você prepara a viagem? Como que você consegue ter os detalhes daquilo que você vai ver, aquilo que você vai curtir? Quanto tempo você leva antes? É uma boa pergunta. A resposta, nesse caso, foi zero. Por quê, né? Porque quem conduziu tudo foi meu genro. Ele contratou um chofer que nos levasse de uma cidade para outra e uma empresa que fornecesse guias locais em todas as cidades. Então, o que que Muito bom. acontecia? Dependendo da cidade, era 2 horas para uma cidade pequena, tipo a Cidade Azul, 3 horas para uma cidade média, tipo Meknès, 5 horas para uma cidade grande, tipo Fez, e 4 horas só para ver um palácio com todos os detalhes dentro de Marrakech. Então, basicamente, o que eu fiz é verificar quanto essas coisas que a gente ia visitar estavam próximas do hotel. Na Casablanca, a gente seguiu a nossa ideia, a gente não tinha guia nenhum, e Casablanca me decepcionou muito, né? O Zé Luiz apresentou uma frase correta, que ele diz: Casablanca é uma coisa, Marrocos é outra. Em Casablanca, o que se salva realmente é o Rix Café e principalmente a mesquita. Nós entramos num souk, no mercado, onde o pessoal olhava para a gente dizendo: o que que vocês estão fazendo aqui? Em todos os outros souks, a gente entrou como gente normal, como gente deles. Não foi, a gente não foi hostilizado em Casablanca, mas a gente se sentiu mal, não via a hora de sair de lá. Então, normalmente eu preparo viagens com bastante antecedência. Essa foi a antecedência Então, mínima. Eu diria que então, voltando um pouquinho só, Carlos, só terminando, Roberto, eu demorei mais para preparar a apresentação que a viagem. Fala. não, o que eu ia te perguntar, realmente, então, numa viagem normal, sem ser essa que foi uma exceção, quanto tempo você leva para preparar e para saber aquilo que você Ah, vai ver, curtir aquilo que você vai ver? certamente Porque a gente só curte aquilo que a gente conhece. 3 meses antes para detalhar, para ver o basicamente hotel e transporte, e o último mês para detalhar cada coisa que a gente faz. Então, uma viagem que eu faço por conta, né? Eu demoro mais ou menos um mês para detalhar toda a programação. Apesar que o grosso eu já tinha feito 3 meses antes. Legal. Muito bem.
Mas eu me Oi. divirto com isso. Eu tenho a impressão Claro. que, como é que é? A cantada é melhor que a conquista, né? Então, você preparando a viagem, você aproveita mais do que a viagem propriamente dita. Com, com certeza, com certeza. Fora o comentário Roberto. machista, tá certo? Oi, fala. É, Aproveita que você está no muito, ar. muito espetacular, tá certo? Eu fui a Marrocos há 5 anos atrás e cheguei à conclusão que eu não vi metade de Marrocos, tá certo? Porque você foi muito mais nos detalhes, você trouxe essa parte de comida, de hábitos, de costume, de mercado, fantástico. Me enriqueceu demais a minha memória do que era Marrocos. E eu queria também dizer que eu vi, uma das primeiras apresentações que eu vi foi do Roberto Machello falando da Puglia. E depois eu fui à Puglia baseado nas recomendações do Roberto e foi muito boa, tá certo? Realmente a apresentação sua de Puglia, Roberto, não deixa nada a dever para essa do Marrocos, viu? Foi muito boa mesmo. Muito obrigado. E só um outro detalhe, quer dizer, já no fim da nossa sessão aqui, você viu aquelas talhas todas que eles fazem o famoso couro marroquino, né? Que eles tingem os couros de cordeiro, de carneiro, para fazer os couros marroquinos. Pedário também. E que são usados sei lá, há 500 anos para fazer as capas, encadernamento dos livros, tá certo? Isso existia loja em Paris que vendia, eu comprava os couros lá, que era fantástico, até 5 anos atrás, quando a Louis Vuitton começou a fazer bolsas caríssimas e acabaram os couros marroquinos. Tá certo? Marrocos vende todos os couros para Louis Vuitton, Ferragamo, todas essas aí, e nós, encadernadores, nós livreiros, ficamos sem os couros. Detalhe, coisas da vida moderna. Não, couro você tem que comprar em Marrocos mesmo, que é no Eu acho próprio Khartoum, né? Você tem lojas que te vendem por preços mais módicos, né? Couros muito bons. E são maravilhosos. Couros marroquinos São maravilhosos. são Verdade. maravilhosos. Maravilhosos. Certo. Muito bom. Muito bem. Muito bom. Muito bem. Legal. Alguém mais? Oh, Wagner, apareceu. A festa acabou, eu cheguei. Ah, bebeu muito, não? Bebi um vinhozinho aí, nem sei qual foi o vinho, mas estava bom. Então Olha, chegou na hora de passar para a próxima apresentação, que na eu não sei próxima qual é. apresentação é o Roberto. Matiello, dá uma dica aí, Então, Roberto. Não, bom, você sabe que eu não gosto muito de dar dica, né? Eu gosto meio de suspense. Senão eu perco os assistentes se eu falo. Se os caras sabem o que eu vou Então, qual é falar, o nome? ninguém Qual é o assiste. Então eu nome? prefiro não falar exatamente. Qual é o Eu nome? vou dar o título. Chama-se A Cidade dos Mosaicos. É uma cidade maravilhosa. É uma cidadezinha pequena e só essa cidade tem 8 monumentos considerados patrimônio da humanidade, patrimônio intelectual, cultural da humanidade. Então, eu vou falar sobre essa cidade. Eu acho que é uma coisa muito bonita. Eu acredito que vocês vão gostar. Então, próxima semana será isso. Ok? Muito bom. Muito bom. Muito legal. Então vamos na Vai, próxima Wagner, você semana está aí. com a palavra. Quem? O Você encerramento. vai. Eu? É o Wagner. Wagner Colombini Martins. Sim. Não, eu não tenho o que falar, é uma pena, perdi, mas eu vou ouvir a tua apresentação, vou ouvir inteira. E legal, vamos nessa. Foi ótimo. Legal, Carlos, que deu certo. Obrigado a E todo mundo. obrigado, Pedro, pelo apoio Pedro, aí. Ari, Joia, muito bom. Ok. Boa. Encerrando a gravação. Falou, gente. Tchau. Tchau, tchau, Não. pessoal. Até Boa semana noite, que boa vem. noite. Obrigado, Boa semana. Carlos.